de imundo. Nós né? somos imundos, Quando rapaz. você chama... Nós. Meu nome é Felipe. Meu nome é Felipe. Mas você é rapaz. Me chame como Felipe. Pastor Felipe. O perfeito. Nós somos imundos. Na verdade, você Felipe, não tem este que nem direito. pastor você é, porque nem não existe você pastor é pastor. gay. Você não é pastor. Eu sou pastor. Por que você é pastor? Porque Deus Então, me mas aí a conduziu gente vai. pastor. Peraí, aí a gente vai ficar tocando acusações. Não, agora, como ele achou ruim eu fica... chamar ele de rapaz, quer que eu te chame de moça? Não. Você não tem nada de moça. Não, meu querido. Você deveria ter você vergonha não na cara. precisa. Não, peraí. Olha o Você tipo deveria de ter acusação. vergonha na sua cara. Quem deveria ter vergonha Eu sou na rapaz, cara? você é rapaz, ele é homem. Você é um gay enrustido, querido. E olha como é que você Então, é. calma aí. Eu sou Peraí. gay enrustido. Com certeza. Aí isso é dizer Olha Só o um seu minuto. comportamento. Só para quem não tá entendendo, esse Flávio Amaral é aquele pastor da cura gay, né? Ele foi homossexual a vida inteira e de repente ele, por causa de religião, decidiu negar, né, a homossexualidade dele e aí ele começou a praticar essas questões de cura gay, né? Que teve até um caso de fatalidade de uma jovem, né? Que vocês entenderam, né? E aí está sempre envolvido em polêmica, sempre envolvido em treta, né? Então sempre nesses casos aí. E o Felipe é um pastor de uma igreja que aceita homossexuais, que aceita, tipo assim, pessoas LGBTQIA+, entendeu? E aí tá gerando polêmica no mundo gospel, né? Vamos verificar aí. Tira o microfone Eu aqui, neguei a Cláudio. mim Ó, é o seguinte, eu vou. Viu, ó, eu neguei a mim mesmo. Então o Flávio Amaral, ele confessa que ele vive negando a ele próprio, né? Que ele tem desejo, que ele tem atração por pessoas do mesmo sexo e ele nega isso. Fazer um intervalo, porque a gente começou falando assim, ó. O respeito é a pauta. Eu disse, o respeito é a pauta. Então, vamos pro intervalo e a gente volta já. Vai. Aí ele bota a questão como se fosse porque chamou de rapaz, mas não é, porque chamou de imundo, né? Falou que eles são imundos. Aí o Felipe não gostou de ser chamado de imundo, né? E aí começou essa treta aí. Por ser homoafetivo, eu não escolhi ser assim. Eu lutei sim contra. Eu vivi situações de pessoas na igreja na qual eu me converti, de colocar a mão na minha cabeça falando assim, Senhor, que ele vire homem. Eu fiz cursos de libertação de 3, 4 dias internado num sítio para Deus me libertar da homossexualidade. Eu tô aqui, ó. Que demônio é esse que não sai? Eu não me sinto culpado por ser homoafetivo. Eu não escolhi ser assim. Eu lutei sim contra. Eu vivi situações de pessoas na igreja na qual eu me converti, de colocar a mão na minha cabeça falando assim, Senhor, que ele vire homem. Eu fiz cursos de libertação de 3, 4 dias internado num sítio para Deus me libertar da homossexualidade. Eu tô aqui, ó. Então, que demônio é esse que não sai? Repare quanto que esse rapaz, o Felipe, ele não deve ter sofrido, né? Quantos traumas ele não deve ter carregado, né? Porque o que acontece? Ele sempre lutou contra o que ele é, o que ele nasceu, né? As pessoas nascem homossexuais. Você vê que o número de casos de homossexuais que estão na igreja, que não se aceitam, é um número, cara, que não tem como descrever. Mas eles não controlam o desejo, eles nasceram assim. Nasceram dessa forma. Né? Como muitos podem até interpretar, né? A passagem que Jesus fala daqueles que nascem eunucos de nascença, né? Do ventre da mãe, como eunucos. E o próprio Jesus tinha ali o discípulo amado, né? Tinha o jovem nu com um lençol fino sobre o corpo, né? Que seguia ele. E não tinha problema nenhum. Né? Você tem o caso de Jonatas e Davi, que também não tem problema nenhum. Mas a galera fica muito presa em questão ali de Levítico, né, 18, Levítico capítulo 20, né, Romanos capítulo 1, a pessoa fica muito presa a isso aí, né? A gente não aceita o adultério, a gente não aceita relações que não sejam monogâmicas. Né? A igreja na qual eu faço parte, a gente vem... Mas aí é que tá, né? Olha só, ele não aceita relações que não sejam monogâmicas. Mas e a relação de, por exemplo, Salomão e suas 700 esposas e 300 concubinas? Como é que fica? Quando você pega que Abraão teve filho fora do casamento, pegou ali a escrava, né? Quando você pega que Davi tinha várias esposas, pegou a mulher de Urias. Cara, praticamente todos os patriarcas tinham várias mulheres. Como é que explica isso? Entende?
Então, essa questão de monogamia é uma coisa mais traditiva do que da Bíblia mesmo. Da Bíblia, os caras tinham várias mulheres. Aí complica, né? Tem mais a ver com cultura romana do que com cultura judaica isso aí. A gente vem fazendo a diferença justamente nisso, de receber pessoas de todos os tipos, de todas as classes, de todas as origens, pregando um Deus que cura, que restaura, que aviva e que, sobretudo, te aceita do jeito que você é. Porque é pecado, pornografia é pecado, pecado é pecado. Pornografia é pecado? Caraca. Aí complica, né? Por exemplo, lá, o Yehudá, ele tava subindo para poder fazer tchucu-tchucu, né? Tanto que ele pega a mulher do filho, né? Ele pega a mulher do filho, faz tchucu-tchucu com ela e ela depois, né, se revela sendo a mulher do filho dele que ele pegou, né? Então aí é complicado, né? Então na Bíblia, o que tem na Bíblia é pornografia. E Deus mesmo chama Jerusalém de Olá e Samaria de Olibá, né? De prostitutas, né? Fala ali que os membros dos amantes eram como cavalo. Meu irmão, se a gente for pegar Cantares, se a gente for pegar outros textos bíblicos, aí vai ficar complicado, hein? Então a própria Bíblia é pornográfica em vários sentidos. Bom, na contemporânea, se existe lá um Ministério de Famílias, por exemplo. E se, por exemplo, dentro... Ministério de família, mas é família tipo qual? A família de Abraão, a família de Davi, a família de Salomão. Como é que é esse ministério de família? Porque as famílias tradicionais da Bíblia era, por exemplo, irmão casando com irmão, né? Como é que era essa família aí que vocês fazem? É família tradicional, atual, secular, né? Depois de muita indexação de culturas pagãs, como a cultura romana, a cultura grega. É esse padrão ou é o padrão bíblico? Porque o padrão bíblico é só família desestruturada. É só família de filho que quer pegar as mulheres do pai. É família onde que o filho faz tchucu-tchucu com o pai, né? Como no caso de provavelmente ocorreu com Cã e Noé. Aí complica, né? Aí complica meus coregos. Então que família é essa daí, meu querido? De algum casamento houve algum adultério e essa pessoa tem alguma responsabilidade na igreja, ela será disciplinada. Ela será retirada das funções dela. Porque não é aquilo que a gente acredita. A promiscuidade, hoje ela está presente em todos os lugares. Sejam nas relações heterossexuais, homossexuais. Uma pessoa heterossexual que trai a sua esposa, ou uma mulher que trai o seu esposo, a gente não aceita isso. Mas Deus aceita, né? Ele não aceitou que o Davi foi lá, matou Urias, pegou a Betseba, que era para os dois terem sido mortos por apedrejamento, e ainda foi lá e matou a criança só para não ser vergonha para o próprio Deus. Aí é complicado, hein? A gente não aceita o adultério, a gente não aceita relações que não sejam monogâmicas. Existem lugares que aceitam, lá não. Lá nós temos o casamento, a gente não aceita o adultério. Então tá vendo aqui que ele tá falando que ele aceita o casamento, né? Tem que ter casamento, respeito e tal. E receber a Andressa na igreja, e nós não fazemos distinção. Eu recebi muitos comentários. Você recebeu a Andressa Urach na igreja? Sim, recebi. Por quê? Mas você falou que não aceitava promiscuidade, que era pró-família, né? Que era na questão do casamento. Aí a Andressa Urach, né? Ela faz conteúdos ali muito bons, né? Conteúdos assim que, porra, mano, é top demais, mano. Parabéns aí, Andressa, conteúdo muito bom, tá aprovado. Mas eu só tô apontando a contradição no discurso, né? É um discurso contraditório. Por que eu não posso receber a Andressa Urach na igreja? Eu fui vestida, tá? E ela foi vestida, e ela foi vestida. Ela foi super comportada. Por que ela não pode ir? O que ela faz da porta da igreja para fora é de responsabilidade dela. Se a Andressa um dia deixar de fazer o que ela faz, não vai ser pelo que eu falo, não vai ser pelo que eu insisto, vai ser naturalmente pelo convencimento do Espírito Santo. E quem sou eu para apontar e falar? Mas por que ela tem que deixar de fazer o que ela faz, né? Cara, isso daí é crime. Ela não é maior de idade? O que tem aí de mulher que era do evangelho, que agora tá fazendo conteúdo adulto, não é brincadeira, né? Então assim, cara,
tem um monte de pastor aí, Pedro, um monte de padre Pedro, ninguém liga para isso, entendeu? Aí a mulher tá trabalhando lá, fazendo o trabalho dela lá e fica nego reclamando. Pô, deixa a mulher divertir nós, pô, aí é top demais. Falar do pecado de alguém, sendo que eu também peco. Eu também peco. Se eu pensar, se eu me irritar, se eu esbravejar, eu vou pecar. Então, eu não tenho esse direito. Nós pregamos a Bíblia, nós acreditamos na transformação do Espírito Santo, nós acreditamos no dom do Espírito. Não existe pastor que pregue a Bíblia. Não existe pessoa na terra que pregue a Bíblia. Se vocês fossem pregar a Bíblia, fazer o que a Bíblia fala de fato, cara, seria um pandemônio na terra. Quer ver? Vamos ver aqui rapidinho. Ó. Aqui, ó, Levítico 18, 22. Com varão te não deitarás, como se fosse mulher. A abominação é. Então aqui o termo é zacar, né? Esse zacar aqui, ó, zacar, esse termo aqui é para macho, varão, né? Então você não pode deitar. Então se você está deitando, você já está indo contra a Bíblia, né? O Levítico 20, 13. Quando também o homem se deitar com outro homem como com mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão. O seu sangue é sobre eles. Então aqui tem uma condenação até capital para isso, né? Então tá aqui novamente o termo é zacar. E aí? É isso aqui que você está pregando? Não é. Não é isso aqui que você está pregando, né? Aí complica. Romanos 1, 27. Semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, praticando coisas vergonhosas e recebendo em si mesmo recompensa de seu erro. Então, tá aí, na própria Bíblia, seria contra você ser homossexual. Então, você não está pregando a Bíblia, você está pregando outra coisa. A Bíblia não é. E assim, cara, na minha visão, mulheres, LGBTQIA+, pessoas que tiveram antepassados escravizados como eu tive, né? Acho que meu bisavô era escravo, alguma coisa assim, né? Que apoiam a Bíblia, na minha visão, é a mesma coisa que um judeu apoiar o nazismo. Porque a Bíblia é claramente contra essas classes, né? Contra esses grupos de pessoas, de seres humanos, porque ela inferioriza todos eles. Ela vai contra, ensina você, por exemplo, que a mulher é inferior, que o homossexual, né? Não nos termos de hoje, porque não existia esse termo naquela época, mas se entende que dentro dos termos que eles usavam naquele período, era o equivalente a isso hoje. Então, LGBTQIA+, a mulher, pessoas que tiveram membros da família, antepassados escravizados, etc., que apoiam a Bíblia, cara, isso daí, para mim, isso aí é igualzinho, por exemplo, um negro apoiar a Ku Klux Klan. É igual um judeu apoiar o nazismo. Não faz sentido, na minha visão, tá? Isso é minha opinião, tá bom? Mas, assim, eu não sei, eu não conheço o pastor Felipe, não sei se ele faz obra social ou se ele só está atrás ali do dízimo, das ofertas, que nem boa parte aí dos picaretas da fé, então eu não vou julgar esse mérito. Se eu, por acaso, ver algum conteúdo dele nesse sentido, rapaz, aí a gente vai criticar de igual forma, né? Talvez seja por isso que ele aceite André Surak, né? Um dízimo, uma oferta... né? Será que ele recusa o dízimo e oferta do conteúdo adulto? Aí eu acho que não, né? Aí eu acho que não, né, meu colega? Mas assim, se tem uma coisa positiva nessa igreja é que pelo menos ela não é contra os LGBTQIA+, né? Ela não vai ficar aí pregando contra LGBTQIA+, não vai ficar espalhando preconceito e ódio, ao que me parece, só que tem um discurso contraditório. Tem um discurso que, logicamente falando, é contraditório, né? E a igreja dele até que tem bastante pessoa, né? Até que tem bastante pessoa. Então, assim, você vê que são pessoas que não têm ali preconceito, né? São pessoas ali que entendem que tudo bem a pessoa ser LGBTQIA+, etc. E isso daí é um ponto positivo, isso daí é um ponto bacana, né? Pelo menos não está espalhando ódio, né? Pelo menos não está aí
como é que pode dizer assim, colocando os homossexuais como se fossem pessoas inferiores, agredindo os homossexuais, ou então fazendo ali discursos de ódio, né, ou coisa parecida. Então, nesse sentido aí, cara, tá muito bom, tá de parabéns nesse tópico, tá? Nesse tópico aí tá bom. Agora, algumas coisas do discurso tem que melhorar, né? Agora, que é contraditório, né? É contraditório, é um discurso contraditório, porque a Bíblia, ela vai falar uma coisa, né, e na prática é outra. Aí podem falar, mas Jesus tinha um discípulo amado, né? Davi, Jonatas e tal, e aí gera um debate doido, né? Gera um debate doido. E se você quer se aprofundar, aqui vai ter uma recomendação de vídeo para você, aqui uma playlist com sugestões de vídeo, aqui o botão para se inscrever, deixe o like, comente aqui embaixo e compartilhe o vídeo. Um beijo, fui, tchau, tchau, tamo junto!